Pessoal, vou abrir aqui uma câmera específica. No Daniel Junqueira, vai ter uma câmera olhando para o meu rosto para ficar mais fácil a nossa comunicação, tá? Então, tem essa câmera aqui que vai ficar lateral, que vai estar filmando todos que estão aqui na sala. E eu vou colocar uma câmera agora, que acabei de abrir, tá? Peraí que tá piscando, daqui a pouco para. Pronto. Deixa eu soprar. Então, eu vou agora... Pronto. Não, eu acho que o volume lá. Não, acho que é só o volume lá. Pessoal, Tirar o volume da televisão. Então, vamos lá. Todos estão me ouvindo bem? Até se essa câmera está piscando, ela fica... Todos estão me ouvindo bem? Gentileza, se alguém puder só dar um retorno se está baixo, se está dando para ouvir bem. Eu estou ouvindo tranquilamente. Perfeito, Renato. Obrigado aí pelo retorno. Pessoal, nós queremos fazer tudo dentro da máxima formalidade para ficar tudo 100% adequado. A gente sabe que não é interesse de ninguém, né, causar qualquer transtorno em relação à Assembleia, mas que é uma licitação de condomínio que é benefício de todos, mas a gente é bem formalista em relação à questão da Assembleia. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós já atingimos aqui um quórum de, enfim, o nosso cálculo aqui, 15 pessoas, e muitas pessoas... aqui, ó, o Eduardo entrou também. Muitas pessoas têm mais de uma unidade, tá? Só que depois nós vamos fazer a contagem certinho da lista de presença, mas ainda a gente está receoso para, ao final da contagem, ter algum problema em relação ao quórum. Precisa de 2/3 para poder aprovar a iniciação do condomínio e a convenção que já está, a minutos de convenção que já está registrada no Registro de Imóveis. Tá? Então, pessoal, eu peço que se alguém conhecer alguém aí, ou tiver no prédio, puder telefonar, pedir para insistir para que entre, para a gente poder ter esse quórum e não... Senão, ao final, a gente vai fazer essa assembleia normalmente, tá? E aí nós vamos deliberar sobre todos os pontos já previstos aqui, já no edital, e ao final eu vou ter que converter essa assembleia em sessão permanente para reabrir ela daqui a uma semana para colher os votos dos soltantes. Isso vai atrasar um pouquinho o processo e tudo mais, que é uma coisa que a gente quer evitar. Então, se alguém conhecer alguém, está vendo aí os presentes, e conhecer alguém que do condomínio puder insistir que entre para a gente fazer o quórum, eu peço essa gentileza para vocês, tá? E aí a gente já inicia, então, vou esperar mais alguns 5 minutinhos ali, tá? Já deu o tempo necessário para a primeira e segunda chamada, e a gente já inicia com o quórum que tiver aí nesses 5 minutos para a gente dar seguimento aí, que tá todo mundo, respeita o horário de todo mundo aí também, né? Vou esperar só mais alguns minutinhos para alcançar o máximo de quórum aí, e já damos seguimento.
Pessoal, então, esperamos aí, já entrou mais algumas pessoas. Então, acho que já temos aí, estamos fazendo a contagem. E vamos então dar início, aberta a instalação do condomínio, do edifício, do condomínio, edifício comercial e residencial multifamiliar Reserva do Ribeirão, certo? Uma modalidade 100% digital, conforme link que foi enviado a todos ali, por meio do edital de convocação, e a manifestação do voto nessa Assembleia vai ser a manifestação do voto oral, tá? Então, vai ser aquela, para a gente deixar tudo registrado, documentado, tá tudo gravado, né? Nós vamos levar as horas do dia, e aí eu peço, se alguém tiver algum voto contrário, né, que discorde ou que queira votar contrário, que levante a mão aí, que é esse botãozinho ali da mãozinha aqui do Google Meet, e também que manifeste o moral aí, que, enfim, que vota contrário, só para a gente poder. Caso contrário, consideraremos os votos como favoráveis, tá? Então, todo mundo aí participando. Estão abertas essa instalação de condomínio por meio da presente Assembleia, online, né? Então, vou já abrir aqui o edital e começar a passar para a ordem do dia. Sim, fechar os outros. O primeiro item da pauta, pessoal, é sobre a instalação do condomínio, certo? O que é, de fato, assim, eu vou explicar de forma didática, qualquer dúvida também fica à disposição, a pessoa abre o microfone aí, conversa, tá? Mas o que acontece é uma situação um pouco peculiar. A gente teve aquela assembleia também da associação, que fizemos alguns dias atrás, e todo mundo que comprou, enfim, que mora, já sabe que é uma situação peculiar, que teve uma construção preço de custo, que já existe um condomínio de fato instalado ali, que está funcionando, inclusive com os atos de gestão e tudo mais, e nós estamos fazendo uma formalidade para realmente ter os documentos cabíveis para poder abrir o CNPJ do condomínio e dar sequência nisso. Então, o que nós estamos fazendo hoje é a instalação dessa formalidade, certo? Quando foi edificado o edifício Reserva do Ribeirão da Ilha, feito toda a documentação junto à matrícula do imóvel para poder individualizar, também foi já lá protocolada a minuta da comissão do condomínio, que é pública, está todo mundo lá, certo? E essa minuta precisa ser aprovada por 2/3, nós estamos fazendo isso agora, certo? Então, basicamente, nós estamos validando uma situação de fato que já existe, mas aprovando como é necessário que a lei determina, certo? Então, vamos dar seguimento aqui. Muita coisa já está em prática, e então nós vamos remeter a isso para a gente poder até facilitar ali a questão da condução. Primeiro passo, então, é a instalação do condomínio. A convenção está disponível lá, registro de imóveis. Ela faz parte ali da documentação relativa às matrículas, né? Todos os imóveis. Então, eu venho aqui primeiro para formalizar a aprovação da convenção que encontra-se registrados de imóveis, tá? Para dar seguimento, então, na instalação desse condomínio oficial aí do Reserva do Ribeirão, certo? Então, vou fazer essa primeira deliberação. Existe algum voto contrário à aprovação da convenção que já está registrada lá para a gente formalizar a vida do condomínio do edifício Reserva do Ribeirão? Perfeita, por unanimidade. Resta aprovada a convenção que vai dar vida e iniciação ao condomínio, passando, então, a ordem do dia 1 superada. Vamos, então, para a segunda ordem do dia. Só, nós temos já uma situação de fato, já, que há... Deixa eu só interromper um minutinho. Então, se você puder, compartilha o edital na tela com o pessoal. Sim, claro, aí claro, fica mais claro, para o pessoal seguir. Desculpa, aí vamos... Não, que isso, sem problema nenhum. Deixa eu ver aqui. Inteira. Compartilhar. Aí fica mais fácil no edital do que me ver, né? Então, a primeira ordem do dia, a instalação do condomínio já está
Aprovado por unanimidade. Vamos, então, para a segunda ordem, que é a eleição do síndico e subsíndico. Eleição do síndico, fixação de remuneração, e eleição do subsíndico sem remuneração, certo? Então, como a gente já comentou, já existe uma figura de um condomínio de fato que já está aí funcionando, né? E já existe uma pessoa que está conduzindo de uma forma com excelência aí essa situação do condomínio de fato, que é o senhor Tanner. Então, eu passo a palavra ao senhor Tanner, que é o candidato aí a síndico, tá? E peço, então, passo a palavra ao senhor Tanner para que ele faça a apresentação aí e dê sequência em relação à questão da eleição do síndico. Senhor Tanner, pode abrir sua câmera, por gentileza, e dar seguimento. Fala pelo menos no telefone. Não, acho que pode falar que aquele microfone está Eu acho que se ele falar por aquele boa noite, tudo bom? Se a gente precisa de alguma ajuda, então tudo certo. Obrigado. Senhor Tanner, pode abrir a câmera? Não está aparecendo a minha câmera. É porque eu acho que se ele abrir o microfone, se não abrir o microfone, não vai evidenciar que ele... Tá. Então fecha Deixa eu fechar esse microfone. Está dando microfone. Senhor Tanner, pode falar, eu acredito que... Vou tentar usar a voz um pouco mais alta aqui, né? Muitos de vocês já me conhecem, e acho que um ano e pouquinho, né? Já passam de um mês. E já estou como administrador, né? Contratado, com contrato assinado pela associação. E como estou por dentro de tudo que vem acontecendo, continuei a me candidatar aí a síndico, e hoje eu tenho uma empresa, já tinha uma empresa, e hoje já tem mais estrutura. Hoje a gente já está aí com uma pessoa que me ajuda, temos um escritório montado aqui em Capoeiras, e hoje é a empresa que tem mais condições de atender o condomínio do que há um ano atrás. Crescemos, e crescemos em competências também, e a gente está fazendo esse trabalho e colocando à disposição de continuar como síndico. Eu já tinha um contrato com a associação e já tinha definido valores lá, então a minha sugestão seria que os valores continuassem os mesmos do contrato, e para não haver oscilação nisso, né? E eu estou à disposição. Muitos já que a gente conversa, algumas pessoas conversam comigo lá no prédio, e estamos à disposição de você. Eu vou deixar apresentado aqui para vocês a sugestão, que a gente estava conversando aqui na reunião, que dentro da convenção fala em síndico e subsíndico. E eu estou colocando à disposição uma pessoa que trabalha comigo, que é o Frank Sabino. Se vocês olharem, ele está no fundo disso. O Frank hoje trabalha dando apoio em todos os condomínios que eu atuo. Ele é uma pessoa que veio em parte de segurança, ele nos ajuda muito na questão de segurança, e nos vai fazer do dia a dia do zelador, da faxineira, de toda a parte operacional dos condomínios. A parte mais técnica de documentação, livro e tudo que é pertinente ao síndico. E esse dia a dia fica porque esse dia a dia precisa de uma atenção focada, né? Uma vez que a gente instalando o condomínio, se formos realmente eleitos aqui na continuação do trabalho, a intenção é que a gente mergulhe o trabalho dele, ele fique lá mais de uma semana até que a gente estabilize melhor, né, para que não se crie ali dentro dos funcionários que já estão um feudo, né? Então, a gente vai atuar mais como síndico e não como administrador, como eu vinha fazendo. E essa é a nossa proposta. Só lembrando que o síndico não tem remuneração. Essa remuneração é pela minha empresa que remunera a ele, né? O valor da remuneração hoje está 1,32 salário mínimo, que dá 1.792, eu acho. Pode dizer.
Sim. A gente arredondou, né? Isso, Hoje estamos em 1.742 e a proposta é que passe para redondos 1.800. E aí, se os senhores tiverem assim, de acordo, passo a palavra novamente para o Daniel para dar sequência. Então, a gente teve a apresentação do síndico, candidato, e então abro aí a palavra e a votação, né? Inicialmente abro a palavra, ver se alguém pretende ter alguma deliberação a ser feita, alguma questão. Perfeito. Então, diante da ausência de manifestação... Pode falar. É que picotou um pouco a comunicação. A remuneração dos síndicos seria R$ 1.800, é isso? Isso. É aproximadamente R$ 1.800. É 1,32 salários mínimos, que dá 1.790 alguma coisa. Arredondando é R$ 1.800. Cara. Não, ok, que picotou a ligação, não consegui entender. Ah, perfeito, então. Então, está esclarecido aí. Isso aí vai... Então, posso passar a questão... passo, então, para a questão da deliberação da eleição do síndico. E aí, a votação é... todos votam de forma favorável que o senhor Tanner seja subsíndico e... Não, síndico e o Síndico, desculpa. Então, todos votam de forma favorável que o senhor Tanner seja o síndico e o Frank seja o subsíndico. Exato. Existe algum voto contrário? Eu peço que levante a mão ali no Google e manifeste oralmente. Perfeito. A segunda ordem do dia, então, aprovada por unanimidade, a eleição de síndico e a remuneração e a aprovação do subsíndico. Perfeito. Vamos, então, para a próxima ordem do dia, que é a aprovação da administradora de condomínio. Assim como o senhor Tamer vinha fazendo a administração, enfim, exercendo uma função ali de administração do condomínio de fato que existia, já há também a Numerize, que é a administradora que já vem conduzindo toda a questão da gestão administrativa desse condomínio. Então, eu passo a palavra agora à Jaqueline, para falar em nome da Numerize, que é a administradora, enfim, que se dispõe aí à contratação e a seguir os trabalhos que já vem executando na administração e gestão aí da questão financeira e operacional e do condomínio. Já pode falar para você, então. Mas acho que se sobra a câmera, já que não precisa abrir o microfone, né? Né? O microfone já está ativado aí, né? Está ativado no computador ali. Já falar um pouquinho mais alto. Fala um pouco mais alto, se você pudesse aproximar de lá, mas eu acho que daí... Tá legal, né? Está todo mundo... Está todo mundo ouvindo bem? Como é que está o áudio? Ok. Ótimo. Bom, boa noite, eu sou a Jaqueline, acho que muitos aqui já tiveram contato comigo de alguma forma, né? Ajudo na parte aqui da administradora, na parte financeira, na parte documental, né? Em toda essa transição aí que a gente que está acontecendo, né? Da associação para o condomínio. Então, faz parte aqui é uma das minhas atividades, né? Está relacionando aí quem são os associados, quem são os inquilinos, toda a parte contratual, toda a parte documental passa aqui por mim. Então, provavelmente já incomodei algumas pessoas aí para pedir alguns documentos e fazer levantamento aí de condomínio, de pagamento, né? Então, a ideia é realmente a gente fazer a manutenção aí dos serviços. Hoje a gente utiliza aí a plataforma da YouCondo, que é por onde a gente faz toda a comunicação, né, com associados, futuros condôminos, né? Acredito que por ali a gente já tem o contato aí de praticamente 100%, né, de todos os proprietários da unidade. A ideia é a gente realmente estar fazendo a manutenção aí desses serviços para ajudar nessa transição, né, e formalização do condomínio. Não sei se hoje existe alguma dúvida, né, com relação aos serviços que a administradora presta,
mas a gente sempre deixa, né, todos os contatos disponíveis, a gente tem grupo de WhatsApp, né, todos os canais aqui de contato ficam abertos e a gente sempre à disposição aí para estar atendendo o pessoal. Posso falar um pouquinho também aqui? Pode, Thales. Posso virar o seu computador para falar? Que aí todo mundo... É que o meu tá ligado na... Ah, mas quando você fala aí não aparece? Não vou aparecer aqui? Quer o meu computador? Não, pode ser. Vou passar essa palavra para o Thales, só um minutinho. Boa noite, pessoal, tudo bom? Muitos também já me conhecem, né? Que bom, finalmente chegamos aqui na instalação do condomínio, né? Foi um árduo trabalho aí para quem participou junto de conselho, consultivo, comissão especial, também outros condôminos que nós tivemos contato, né? Quero dizer nosso muito obrigado pela participação, compreensão de todos, assim como o Daniel Junqueira comentou no início, né? A gente busca fazer mais próximo do ato jurídico perfeito, se não o ato jurídico perfeito, para que a gente possa cumprir com todas as formalidades, deixar tudo de forma mais segura, né? E tranquila para todos que participam aí, tanto da fase construtiva quanto agora do condomínio. Então, quero deixar o meu muito obrigado e comentar que agora, na nova vida de condomínio, uma vez aprovado aqui a nossa manutenção de trabalho, né? Uma coisa bem interessante na parte de prestação de contas, ela virá. Por quê? Até então, nós tínhamos a contabilidade do condomínio, né, provisório, atrelada à CNPJ da associação. E isso agora, com a possibilidade da criação do CNPJ do condomínio, vai ser bem interessante, porque na fatura de condomínio a gente já vai conseguir colocar aquele balancete de prestação de contas para vocês, o que eu acho que é bastante válido também, né? Então é isso, pessoal. Gostaria mais uma vez de agradecer, me apresentar. Eu sou responsável técnico da parte contábil aí, da administradora de condomínios, tá? E vou voltar a palavra agora com o Dr. Daniel Junqueira para poder fazer a deliberação quanto à votação de aprovação ou não aí por parte dos senhores. Ok? Obrigado. Pronto, devidamente apresentados. Eu abro a palavra a todos para eventual manifestação Bom, diante da ausência de manifestação, então já vou abrir então para a questão da votação, da aprovação como empresa contratada como administradora de condomínio. Todos estão de acordo com a empresa Numerize como administradora de condomínio, ou existe algum voto contrário? Se existir algum voto contrário, eu peço que manifeste oralmente e clique na mãozinha ali do Google Meet. Então, eu tenho uma dúvida aqui. Pois não. A administradora do condomínio não tem nada a ver com o síndico, né? O valor do síndico é um e o valor do administrador é outro, correto? Correto, perfeito, Renato, isso mesmo. São duas funções distintas, né? O síndico vai, enfim, exercer a função de síndico e a administradora vai cuidar da questão operacional e financeira ali da questão do condomínio. Antes de aprovar, tem que passar isso, né? Qual que é o valor? É o mesmo valor que já mantemos aí desde o início, R$ 1.800. 1.800 também para a administradora. Renato, desculpa, realmente você tem toda razão. A gente não citou. Mas a ideia, Renato, é não haver nenhuma alteração, tá? Nós já estamos aí praticamente com o condomínio provisório desde 2021, né? A mesma remuneração. A ideia é manter o mesmo valor original, sem nenhuma atualização sobre esse valor. Mas aí seria 1.800 do síndico mais 1.800 da administradora, isso? Isso mesmo, exatamente. Parecido. Entendi. Obrigado aí pela lembrança. Enfim, todos já têm conhecimento que é uma situação, como a gente comentou, né, que a gente está prosseguindo tanto a questão das cobranças, como a questão do trabalho que vem sendo executado, né? Então, agradeço aí a lembrança, Renata, e a nossa correção aqui, teve uma gafe da nossa parte, mas já está esclarecido, então, bem claro a situação da remuneração da administradora,
Então, agora sim, abro novamente a palavra para ver se alguém tem mais alguma ponderação aí, mais alguma coisa, enfim, debater, acrescentar. Então, superado essa situação, agora sim eu passo à questão da deliberação, quanto à questão da contratação da Numerizo como administrador do condomínio, com a remuneração de R$ 1.800. Se alguém tiver algum voto contrário, por favor, manifeste oralmente, clique na mãozinha do Google aí, levantar a mão do Google. Então, aprovada por unanimidade a contratação da Numerize. Vamos, então, agora ao Seria o item 4, né? Só que teve um erro de... 3.1, vamos chamar assim, porque teve um erro de numeração, mas, enfim, vou chamar de item 3.1, até para facilitar depois na ata, que é a eleição do Conselho Consultivo, que está previsto, segundo a convenção, 3 membros efetivos. Hoje, já há um conselho formado, enfim, no condomínio de fato que existe, está sendo... está aqui um condomínio que existe de fato, né, que está sendo já gerido. Então, eu abro agora, pessoal, a palavra para condôminos, né, que tenham interesse em participar desse cargo de conselho consultivo. E eu precisaria de 3 membros efetivos que se candidatem aí à questão do conselho. Alguém aí poderia... Alguém teria interesse nesse cargo? Eu tenho interesse, André. O André, perfeito. Já temos aí o primeiro nome. Seria ideal que alguém morasse lá. Exatamente. O ideal, realmente, por ser uma questão prática, né, o conselho o ideal seria pessoas que morassem aí no condomínio, né, para a gente, no dia a dia, ter um pouco mais de facilidade na comunicação. Teria mais algum candidato quanto ao conselho consultivo, pessoal? Precisaríamos pelo menos de 3 nomes, né? Temos já o André, então quem puder e tiver interesse, obviamente, né? É muito importante esse trabalho junto ao administrador de condomínio, junto ao síndico, né? Para que, principalmente nesse início, nós possamos aí dar a vida, dar exatamente o ajuste, a sintonia fina, algumas questões que ocorrem de fato no condomínio, né? Então, de ordens diversas, desde a continuidade da compra de máquinas, equipamentos, mobiliário, como também outras discussões aí que são muito necessárias nesse início. Então, por isso também, com a respectiva recomendação, privilegiando alguém talvez que morasse, que realmente faça uso das dependências do condomínio, não que isso seja algo restrito, mas altamente aconselhável, né? Então, principalmente nesse início, é muito, muito bom aí a participação dos senhores, tá? Tem mais alguém? Mais 2 nomes que nós podemos contar aí dentro do conselho? Quem é do conselho de associação? Não. Nós temos 3 membros que participam, né? O André já é membro também do comitê de comissão especial, né? Que é André, Suzana e a... Oi. Isso, Suzana. Oi, boa noite. Isso, eu estava querendo ligar o microfone e não conseguia, para me manifestar. Que bom. Boa noite. Noite. Não, pode me manter, na verdade, né? Manter o meu nome. Isso, eu já ia te chamar. Não, eu estava aqui brigando com o celular. Que bom, Suzana, obrigado. Pessoal, tem mais alguém que queira participar? O Renato levantou a mão. O Renato? Renato, é isso? Senhor Renato Lima? Tem que abrir o microfone. Ele está com a mão levantada. É que eu acho que ele já estava com a mão levantada Eu tinha levantado antes aqui a mão, mas senhor, eu não moro no condomínio. O meu apartamento é alugado. Então, como eu não moro lá, se alguém que mora quiser, melhor, né? Mas se não quiser, pode. Por enquanto, ninguém se manifestou, senhor Renato. Se mais alguém não se manifestar aqui, se puder, então, fazer parte aí do conselho, nós agradecemos. Pode ser, vai. Uhum. Pode ser? Agradeço, senhor Renato. Perfeito.
Então, nós temos os 3 membros, então, o seu André Moira, Suzana Precchia e o seu Renato Lima. Então, são os 3 membros aí do Conselho Consultivo. Perfeito. Então, conseguimos aí... Deixa eu voltar a compartilhar aqui minha tela. Desde já agradecendo, então, aos que se candidataram. E vou, então, agora abrir a palavra para mais alguma manifestação, se alguém tem alguma deliberação, alguma situação a manifestar. Então, vamos passar para a votação. Esses 3 nomes mencionados, o Renato, Dona Suzana e o André, todos votam favoravelmente à eleição dos 3 membros como conselheiros, ou existe algum voto contrário? Se existir algum voto contrário, eu peço, então, que se manifeste oralmente. Clique na mãozinha do Google Meeting. Então, aprovado por unanimidade a eleição do Conselho Consultivo, de 3 membros, conforme previsto na convenção. E agora passamos ao próximo item da ordem do dia, que é a aprovação da previsão orçamentária e definição da cota condominial. Para esse item, eu vou abrir a planilha e nossa administradora já contratada, né, que já tem total conhecimento das receitas, despesas, enfim. Todos se abrindo. Então, quem vai abrir vai ser a Jaqueline. E aí ela, então, fica com a palavra para poder apresentar a previsão orçamentária e enfim, a taxa condominial, que será calculada com base na fração de cada um dos imóveis, certo? Na fração da área de cada um dos imóveis. Então, já pode seguir aí com uma questão aí da apresentação. Eu vou fechar, desculpa, preciso fechar o meu. Você coloca Tem que fechar o meu, Aí naquele retângulo embaixo, você coloca uma janela, que aí você seleciona a janela onde você está com essa... Deu certo? Tá abrindo aqui já. Isso. Não sei se fica maior. Consegue fechar lá? Não, eu acho que a Jaque pode segurar o Ctrl e rolar o scroll para cima, já que aí fica um pouquinho maior, ó. Talvez, não? No Excel mesmo aí, ó. Bom, já aumentou um pouquinho. Isso. Aí eu não sei se ela vai apresentando e o Daniel vai fazendo alguns comentários, né? Sim, vamos. Então vamos lá, vamos apresentar para o pessoal aí. Só definindo que a previsão orçamentária, ela, daqui para frente, tudo que a gente vai decidir aqui é o que vai ser mensalmente a taxa condominial, ela vai ser fixa, sim, salvo algum rateio que tenha que ter. Como nós temos a questão aquela de dinheiro que vem da associação, não vai precisar rateio, porque nós vamos ter de onde tirar isso. Perfeito. Então, só complementando os dados, né, do estudo da previsão orçamentária, eles se deram em cima dessa vida de condomínio provisório. Então, boa parte dos valores que aí já estão presentes aí nessa planilha de previsão orçamentária, eles são oriundos já de uma realidade de fato que já ocorreu, mas temos aqui, como nós temos que prever para um ano para frente, né? Então, nós já prevemos aí uma pequena redução e algumas questões que nós não tínhamos aí nesse primeiro ano, né? Ali na frente a gente vai chegar, por exemplo, a despesa hoje de seguro, é um pouco mais alta, né? A previsão do que nós tivemos aí no primeiro ano, e algumas outras aí que o seu Tanner vai poder apresentar a seguir. Essa primeira, por exemplo, que são despesas com pessoal, então ela está muito em cima daquilo que nós já temos de fato contratado. Essa seria realmente o valor que nós temos como um gasto hoje, né, atualmente. Isso, esse valor de zelador, né, e serviços gerais já é o valor que a gente tem contratado com a DSA, e é um valor que já sofreu um reajuste esse ano, acho que foi agora em abril, se não me engano, então ele está atualizado aqui e deve seguir, né, nesse valor provavelmente ali até abril do próximo ano, tá?
Aqui a gente tem mais algumas médias, tá? Eu só coloquei aqui para fins indicativos essa parte de água e gás. Afinal, essa parte aqui, ela, né, é paga por cada uma das unidades, mas a gente fez aqui só uma média para título de curiosidade, né? Mas nós temos aqui um valor médio também de CELESC, né, de energia elétrica do condomínio. E nós já temos aqui uma previsão também de telefonia, né? Hoje a gente tem ali um telefone que é pré-pago, porém, existe uma deficiência aí de internet na região, né? Então, a gente já está prevendo aqui a contratação de um plano de internet que fique disponível, né, para o zelador poder se comunicar, até porque ele faz a leitura de gás, de água, ele precisa estar passando esses valores aqui para a administradora. A gente fez uma cotação média, né, pela região, porém, a gente precisa ver agora o que teria aí de operadoras que funcionem de fato aí pela região, mas acredito que vai ficar um custo médio aí de R$90 por mês, né? Temos aqui algumas despesas de manutenção, só que, né, eu e o Sr. Tanner levantamos aqui alguns valores, então a gente tem aqui as despesas com piscina, já possui também um custo médio de R$400, já existe uma empresa contratada que tem feito essa manutenção hoje. Temos também, né, o custo de monitoramento de câmeras, que também já existe a portaria remota. Isso, e a portaria remota, né, que já é um custo mensal. Controle de abertura dos portões também, né? É um trabalho mais completo do que só o monitoramento de câmeras que está ali descrito também. Isso, né? Então aqui é um custo que a gente já tem com a empresa Célula, né, que é contratada hoje para fazer a manutenção desses serviços. Temos aqui a manutenção de elevadores, que até então não estava entrando ali nas despesas, né, e agora a gente deu uma variada aqui no contrato, né, acho que é com a Atlas, é isso? E a gente está incluindo, né, esse valor, existe um valor ali que, se eu não me engano, para os 2 elevadores, de R$800, e ele cobra mais uma taxa de 200, né? Não sei se seria por peças. Pelo sistema de monitoramento das paradas e abertura de ordem de serviço do elevador. O elevador faz isso, eles cobram a mais de R$200 ali. Depois a gente pode tirar aquilo ali fora, porque não é tão útil assim. Tá, e lembrando também que o nosso contrato, ele prevê somente o serviço, a prestação do serviço, e não entra a questão de peças, né, que sejam necessárias para essa manutenção. Então, a orientação é que realmente a gente coloca um valor acima desses 800, que é só a prestação de serviço, porque muito provavelmente, né, a gente tem elevadores novos, né, mas pode ser que em breve a gente tenha manutenção aí de algumas peças, né, e isso já entraria numa prévia aí desse orçamento. E a gente também tem um orçamento aqui de dedetização. O seu Tanner também já fez uma avaliação prévia, né, Tanner, que seria um custo anual, né? Na realidade, é a dedetização, é a limpeza da cisterna, da caixa d'água, da estação de tratamento seria a limpeza do... Eu vou abrir minha câmera, pode? Sim. Seria... Abriu, né? Não sei. Seria a limpeza do fosso de lodo da estação de tratamento de efluentes que nós temos ali na parte de trás. E então isso tudo está junto, né? Dedetização, limpeza das caixas d'água, limpeza da estação de tratamento do fosso e das caixas de gordura também. Isso está tudo dentro desse valor ali, que fica uma média de 133,33 por mês. A gente pegou esse valor anual, né, e fez a divisão aí por 12 meses para poder chegar nessa média, tá? A manutenção da ETE, na verdade, ela está no item abaixo, né, no próximo grupo ali, né? Mas não a limpeza. Não, sim. Mas o trabalho mensal também ali, ele existe, né? Aquela manutenção da ETE ali de R$900, ela está dentro de um trabalho mensal também, né? A KSE, que foi a empresa responsável hoje, ela cobra esse valor também mensalzinho, né? Na realidade, eles fazem a manutenção mensal. Na realidade, eles fazem semanal. Praticamente, eles vão lá toda semana. Sim. Pagamento mensal, né? Eles fazem o acompanhamento, né, de todos os laudos químicos que precisa para a gente ter a laudo, né? E estar dentro da legislação que é exigido para uma estação de
de tratamento de esgoto. Para que não tenha nenhuma penalidade aí por nenhum órgão fiscalizador aí do meio ambiente, Exatamente. municipal, estadual, qualquer que seja. Né? Isso é bem importante também. Aí, seguindo ali, a gente tem, né, algumas previsões aí que são trazidas, talvez nós não tenhamos tido aí no primeiro ano, né, mas que pela expertise do seu Tanner aí, que já tem muita experiência em outros condomínios também, trouxe algumas bases de valores, como renovação ali de equipamento de incêndio, do auto-vistoria do Corpo de Bombeiros, né, materiais e manutenções elétricas, que acabamos tendo pouca coisa aí nesse primeiro, né, lâmpadas, temos pouca demanda nesse primeiro ano, mas em cima, de repente, de uma expertise que o Tanner já tem com outros condomínios que têm áreas comuns, em termos de metragem, em termos de ambientes mesmo comuns, né, como área gourmet, sauna, academia, ele trouxe para nós um pouquinho aí. Então, em cima, além do que a gente já teve de demanda nesse primeiro ano, algumas previsões aí estão agora nessa aba aí de despesas e insumos com manutenções, né? São valores aí dentro dessas médias que nós alcançamos, tá? Seguindo, nós temos também a previsão de condomínio, né? E aí alguns itens que já foram debatidos, né? Que são a remuneração do síndico e a remuneração da administradora, né? Só restando aí uma tarifa aí de uso do sistema da Alcondor, né? Dos boletos e o seguro condominial também, que aumentou um pouquinho esse ano, né? Os seguros em geral deram uma aumentada aqui em Florianópolis e pode até ser que não seja todo esse valor, né? Nós temos uma estimativa aí, né? Então, sendo isso, a gente fecha aí um total de orçamento aí em 24 mil, quase 24.500 no mês, né? Uma taxa média de condomínio de 610. Né? Nós tivemos um pequeno aumento aí dentro também, né? Tem uma taxa de reserva, não é isso? Os valores todos eles já têm um acréscimo, não é isso, Tânia? Isso. Ele já tem 10% de acréscimo para a taxa de manutenção de reserva, não é isso? E questão de inadimplência também, né? Alguma questão nesse sentido também. Então, sendo isso, a gente encerra a apresentação aí da... Lembrando que a água e o gás, eles são cobrados individualmente. Isso, foi mostrado lá inicialmente, que estava em amarelo, né? Não é um custo do condomínio. Exato. O condomínio paga, mas depois, no mês seguinte, ele se reembolsa disso através do trabalho que a administradora faz ali com o zelador e com o trabalho também do síndico. Nós fazemos a leitura, né? Dos hidrômetros e também das leitoras aí de gás individualizado e fazemos depois a repartição, e o reembolso respectivo aí na taxa condominal, tá? Se alguém tem alguma dúvida, alguma consideração a respeito dos valores, das rubricas que foram mencionadas? Eu gostaria, assim, o primeiro item, que é serviços gerais, né, que vocês falaram, folha, serviços gerais, Sim, lá já aqui novamente. também a taxa de monitoramento, me parece um pouco alta demais. Eu queria que vocês pudessem abrir um pouco isso. Hoje nós tínhamos uma taxa de 577 e estamos passando para 671. Pelo menos o último boleto que eu tenho é R$577, né? Me parece um valor um pouco diferente do que a gente estava habituado, né? Essas despesas com zelador e serviços gerais e monitoramento de câmeras, me parecem valores bem altos. Ricardo, ambos os valores, tá? O primeiro de zelador e serviços gerais, né, não está tendo alteração no contrato. A empresa que foi indicada, faz parte do comitê especial, que é quem teve essas deliberações aí quando iniciamos aí o condomínio provisório. Nós aqui que trabalhamos junto com a empresa recomendamos, endossamos aí o trabalho deles, fizemos aí na ocasião da contratação alguns orçamentos junto com o síndico que existia na ocasião, inclusive eles tinham uma proposta de um valor um pouco maior e baixaram a pedido do Ronaldo ali para poder ser a empresa ingressante, porque realmente o Ronaldo já tem contrato com ele em outros condomínios e é uma empresa que foi endossada, né? Ela
realmente foi indicada pela qualidade. E realmente a gente aqui vislumbra isso, né? Não fica sem... O Sultano, ele pode falar até melhor do que eu, mas corroborando no sentido de que os prestadores que ali estão são bem treinados, são bem orientados, qualquer divergência que exista, qualquer incidente que exista, nós temos uma comunicação muito franca e muito rápida com os gestores. E em termos de valores, né, o serviço terceirizado realmente ele é bastante caro, sabe, Ricardo? Nós não vimos assim a única forma de baratear mais esse custo, além do que nós temos ali, realmente seria a contratação direta. Mas a contratação direta nós já teríamos uma série de outros fatores, né? Que seriam o quê? A gestão dessa mão de obra, o dia que essa mão de obra traz um atestado médico, você vai ficar sem esse colaborador. Nós temos poucos colaboradores efetivos dentro da área, então, que é zelador e que é o oficial de manutenção e a faxineira. Então, teria também um aumento de um custo de gestão nesse sentido que hoje o síndico consegue fazer um honorário um pouco mais interessante, talvez porque também não tenha que fazer essa gestão de forma direta, porque a gente também tenha esse serviço terceirizado. Então, em termos de valores, em termos dessas condições que nós temos inicialmente contratadas, realmente são valores, nós podemos, inclusive, fazer, inclusive, no final, vou adiantar um pouquinho a pauta aqui para conseguir concluir a resposta, mas nós vamos ter aqui, no final dessa última pauta, a aprovação do regimento. E nós vamos voltar a conversar daqui a um mês, provavelmente, 45 dias, para aprovar o que os senhores vão trazer aí de sugestão para a edição do regimento interno. Nós podemos fazer um combinado de trazer novamente mais tomada de orçamento, tanto para a questão ali de empresas de mão de obra, né, que trazem aí o zelador, o oficial de manutenção e os serviços gerais, também quanto a monitoramento de câmeras. No monitoramento de câmeras, é algo um pouco mais delicado. Por quê? Porque eles fizeram um investimento, né? Eles tiveram um investimento de estrutura que não foi bancado por nós. Então, nós pagamos uma espécie de locação desses equipamentos. Tanto que, dentro dos serviços deles, eles não contratavam, nós fizemos também orçamento com Cronos, com outras empresas que atuam também na nossa região. A Célula ela foi a campeã em valores e condições, né? Para teres ideia, se o condomínio tem um problema no portão eletrônico, nós acionamos, eles mandam um carro de vigilância, vai ficar monitorando até chegar uma pessoa habilitada lá, um técnico responsável para voltar a fazer esse portão, voltar a funcionar. A mesma coisa nos portões de acesso, tanto o porta de acesso principal do condomínio, como as portas de acesso para os blocos, né? Então, é um trabalho além do que é só o monitoramento de câmeras. Então, existe um trabalho da portaria remota, um trabalho de monitoramento, trabalho da locação de todos esses equipamentos e dessa disponibilidade de serviços em caso exista, né? Então, um serviço um pouco mais completo. Mas, de toda forma, existe sim um contrato de vigência mínima para que a gente conseguisse alcançar esse contrato de vigência mínima. Eu não sei se são 48 meses que nós contratamos ou 36, tem um período, tá? 36 meses. Segundo o senhor Tanner, são 36 meses, nós devemos ser corrido aí, talvez, 10 meses aí, mais ou menos, dessa instalação. Então, tem quase 30 meses ainda pela frente. Mas nós podemos também, de toda forma, tomar mais orçamento e colocar em consideração, eventualmente, também, quanto custaria a rescisão com essa empresa que hoje faz essa prestação de serviço e englobar isso numa nova proposta, ver se a gente consegue trazer alguma redução, sim, Ricardo. Sua pergunta é muito pertinente, tá? Nós já tivemos um critério na questão de trabalhar esses valores, tanto com a comissão especial, que são representantes de associados, que hoje a gente conseguiu colocá-los, validá-los também como conselho consultivo, fizemos orçamentos, mas estamos abertos aí também a reforçar esses orçamentos, e nessa assembleia que a gente vai aprovar o regimento interno daqui a 30, 40 dias, a gente pode trazer novos orçamentos e novas condições aí para poder, vamos dizer assim, abrir um pouco mais esses valores e deixar um pouco mais participativo com o todo, né? Eu gostaria de ilustrar aqui, porque semana passada eu recebi uma proposta para um outro condomínio de um zelador e uma faxineira. E ficou em 10.605. E você estava abrindo aqui a proposta, né? Lógico que tem uma portaria humana aqui, né? Mas olha só. 5.730 mais 4.875 dá 10.605. Não está fora
do que está sendo cobrado É o que a hoje. gente tem hoje. É o que a Uma gente tem faxineira hoje. e um zelador. zelador. Isso aqui é da empresa AdServe, que é do Grupo Alto, uma empresa que a gente trabalha aí bem grande, né? E a gente recebeu semana passada esse orçamento, foi implantado, mas o custo está batendo. Então, tá dentro. E hoje a gente finalizou a entrega de uma portaria semi-remota, né, Franco? Portaria virtual. É uma portaria virtual, ela é parecida com essa da célula, mas foi 7 mil e pouco, né? 7 mil. Que foi cotado lá no preço. Lembrando, né, que esses valores foram cotados em assembleia também, né? Sim, sim, cotação, então, você fez pesquisa. Exato. E assim, esse valor aí, dentro daquilo que a gente tá acostumado, não tá ruim, não. Ele assusta porque É caro 4 mesmo. mil é caro. É caro Mas mesmo. assim, o seguro Mas que a gente vocês acabou acham de que a gente falar, pode fazer isso para a gente Pode. trazer, de repente, para essa próxima instalação, para até validar isso, para não ficar, né? Sim. Lógico que nós estamos trazendo toda a expertise que nós temos no sentido de administração, de síndico, mas, de repente, para coroar tudo isso, né, a gente trazer algumas empresas, acho que a gente vai dar também, muito provavelmente, privilegiar quem já está trabalhando, né, para que a gente não tenha que encerrar contrato, gerar mais custos e tal, mas talvez a gente possa fazer isso também. E até os próprios condôminos que eventualmente conheceram alguma empresa, quiserem trazer e participar aí para o síndico. na verdade, a gente faz esse levantamento e depois conversa com o conselho. É interessante isso, né? Porque daí a gente traz essas informações todas para o conselho. A Perfeito. outra vez a gente já fez conselho e Só para deixar claro, desculpa, só para deixar claro, eu acho o serviço das pessoas que eu conheci lá muito bom, tá? Tanto do zelador como do auxiliar de, não sei como vocês chamam, né? Da manutenção. Então, serviços gerais também engloba manutenção, é isso? Aqui picotou um pouco a resposta de vocês para mim. Eu não estou questionando aqui a qualidade nem valores, tá? Só me pareceu um valor muito alto. E com relação ao monitoramento de câmeras, como o senhor Tener falou agora, né? Nós não temos um porteiro fixo, né? Me parece um valor elevado para uma manutenção. Pelo meu conhecimento leigo, vamos dizer assim, se alguém acessar o muro ali do prédio, o alarme não dispara. A câmera só está filmando. Então, eu acho um valor um tanto que alto. Mas aqui também não estou fazendo nenhuma crítica, é só uma observação, ok? Nessa parte de segurança, essa questão do monitoramento, a portaria remota é diferente de um monitoramento 24 horas. O monitoramento 24 horas ele acaba sendo um custo mais alto ainda, porque, como diz, ele é 24 horas monitorado. Esse sistema de portaria remota virtual, ele atende, no caso do morador não estar em casa, então, ao tocar ali, a portaria faz o atendimento, faz esse filtro, né? E eles te dão todo o apoio e assistência ali com relação ao monitoramento das câmeras. Porém, ela só não é 24 horas. Ela tem um monitoramento constante, né? Mas ali há a possibilidade de a gente aumentar isso, essa questão de segurança, implantando barreiras virtuais, né? E até mesmo hoje com câmeras inteligentes. A gente também pode dar uma verificada. Vamos dar uma levantada, o que o contrato ali ele oferece, e para a gente poder dar uma analisada e até trazer outras empresas para verificar esse atendimento da questão de segurança. Mas foi colocado ali aqueles infravermelhos foram instalados, né? Sim, mas O que o Ricardo está comentando, eu lembro que o que o Frank está comentando agora é que realmente nós dentro das opções que a própria célula e que outras empresas trouxeram, mas foi optado pelo comitê especial, né, que deliberou isso na ocasião, um contrato um pouco mais enxuto, porque realmente o contrato que tem um monitoramento e a portaria realmente remota, né, ele é um pouco mais caro. Mas eu me recordo que eu acho que a questão que o Ricardo está comentando, que se alguém pular o muro, o pessoal não atende. Eu acho que a questão do alarme, ela era, né? Ele é realmente... Ele tem os sensores ali de infravermelho, né? Os sensores ou barreiras, ele vai disparar o alarme na central, a central vai filtrar através do monitoramento, né? A necessidade de deslocar um agente tático ou a polícia militar, dependendo da situação. E quem vai é uma outra empresa contratada por ele, e a gente já conhece, lá do sul. Ali eu acho que é o cara que atende ali, né? Não, é outra empresa que só atende o sul. Então, Ricardo, foi muito pertinente, sim, o seu comentário, até para que nós, eventualmente, possamos aqui discutir entre nós
a título de teste aí essa questão que o senhor mencionou, né? Realmente aí o monitoramento ele é parcial, né? Ele não é um monitoramento com a portaria remota contratada, senão realmente o custo ele era bem maior, ele é quase o dobro, né? Ele é bem mais caro, mas a questão de segurança com relação à invasão de perímetro pulando o muro, realmente ela estaria dentro, ao que me recordo aqui no contrato. Então, de repente, a validação de que isso esteja funcionando e esteja de acordo, é muito interessante aí o comentário e a participação de vocês, para que a gente possa também fazer o acompanhamento, monitoramento, que isso está realmente funcionando conforme foi contratado, né? Temos mais a Suzana, quer falar também, eu acho que a Milene tem outras pessoas. Por favor, pessoal, por ordem, quiser falar primeiro a Milene, isso, depois a Suzana, pode ser? Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu não sou moradora ali, tá? Eu vou fazer para locação. O que eu tenho sugestão ali, porque eu tenho um outro apartamento no Campeche, é na hora de discriminar ali na parte do... Ali, como dizer, manutenção vamos falar ali, manutenção da portaria remota. Botar o que a gente paga para portaria remota e o que é locação do material deles. Porque lá no outro condomínio a gente tinha o mesmo problema, o pessoal ficava muito na dúvida, então eles fizeram bem discriminado, ó, portaria remota, um valor X, locação do material para portaria remota, outro valor, e aí ficou bem mais fácil o acesso do pessoal, entendeu? Entender melhor a discriminação das contas ali, fazer grupos e subgrupos daí, então. É a minha sugestão que eu tenho para poder, nessa previsão orçamentária, quando vir o boleto, o pessoal conseguir entender melhor, entendeu? Que lá também tem várias partes ali, só que lá o pessoal, acho que é a Orcegup, se eu não estou enganada, a gente paga quase 8 mil, mas aí eles pagam 3 mil e pouco de portaria remota e 4 mil e uns quebrados de alocação do material das câmeras e sensores e demais itens, tem. Ali esse valor também. E dentro da parte ali de que acho que é zelador e serviços gerais também, eles escrevem o que é pago na parte de zeladoria e o que é pago dos impostos. Então fica o valor total, fosse 10.614, mas eles fazem o subgrupo e discriminam dentro o que é pago para cada contrato. Eu acho que lá tinha essa confusão. E agora ficou bem mais resolvido, não deu mais problema na hora que vai os boletos para o pessoal poder conferir o que é, né? Maravilha, Milene, eu agradeço a sua participação. Nesse demonstrativo agora, como a gente tentou fazer algo mais enxuto, nós realmente não fizemos ela totalmente desmembrado, mas podemos sim, na prestação de contas, né, que é o que você mencionou, que recebe, que não é isso que nós estamos mostrando na tela, isso é uma previsão realmente um pouco mais geral, né, mas eventualmente está anotado aqui, junto à Jaqueline, para que na prestação de contas a gente discrimine conforme vem na nota, ou seja, da despesa com pessoal vem sim os destaques e retenções tributárias de imposto sobre serviço, INSS, quanto custa o serviço geral, que é a faxineira, quanto custa o oficial de manutenção. Eu não sei te dizer exatamente na célula se vem totalmente discriminado, mas também não é nada que nós não possamos pedir, né? Eu acho que na célula vem como um valor único, de manutenção e monitoramento. Por quê? Porque quando contratamos, ela fez parte de um kit. Então, ele não desmembrava ali o que é exatamente o valor de locação, ele só colocava a questão de instalação e locação como parte de um kit, e nós temos 36 meses a cumprir. Mas nós podemos também tentar desmembrar esses valores junto com o fornecedor, para que na hora da prestação de contas a gente possa também fazer esse desmembramento, sim. Obrigado pela sua pergunta. É mais para o pessoal, às vezes, que não entende alguma coisa assim, conseguir ter uma visualização melhor, né? É que nem ali na água. A água, cada proprietário tem o seu custo, né? Mas o condomínio também tem o custo da água do condomínio em si, né? Então, daí também o pessoal lá também tinha essa dúvida, mas aí a gente já fez separado. Então, fica melhor para quem, às vezes, é um pouco mais leigo, não consegue entender um extrato ali do condomínio, fica melhor também para quem tem alguma dúvida. Quanto que eu gastei na minha unidade? Quanto que nós gastamos no condomínio inteiro? Manutenção de jardim, toda essa parte. Fica mais fácil na discriminação. Eu entendi que ali é só uma previsão, mas é só uma sugestão que eu dou para vocês, então. Muito obrigado. Suzana, você pode falar agora? Suzana, estava com a palavra na ordem? Eu ia comentar exatamente sobre isso, sobre a discriminação ali das informações, né? Que eu acho que quando
a pessoa que comentou ali antes sobre o valor dos serviços de zelador e serviços gerais, observar ali R$10.000, a impressão que dá é que é aquele valor ali dividido para 2 pessoas, para o serviço de serviços gerais, né? E talvez tenha causado ali uma impressão diferente. Por isso que a sugestão de discriminar mais, melhor, também acho que vale. Maravilha. Mas aqui eu não sei se eu estou conseguindo ver tudo, porque aqui a tela, né, despesas com insumos e manutenções, eu não consigo ver. Não, é que realmente está aparecendo só uma parte. Porque está só ali ainda, né? Como o Ricardo tinha mencionado, uma outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a piscina, né? Aquela luz que, a última vez que eu fui, aquela luz da piscina não estava piscando. E a luz que ilumina o pátiozinho ali da piscina, a parte não conseguia acender essa luz. Aí, aquela lá que eu acho que não precisava ficar acesa, eu não sei se é por medida de segurança, que a luz da piscina fica piscando, se tem esse objetivo. Se alguém sabe dizer, porque agora, claro, já não sei se está. A última vez que eu fui não estava, mas a penúltima vez que eu fui estava piscando ainda. E a luz da escadaria e do pátio eu não consegui acender. Mas são detalhes, né? Claro, estou falando de uma situação pontual. Claro. Suzana, com relação à parte da prestação e do detalhamento, perfeito, nós já tínhamos anotado aqui realmente, e o depoimento da senhora corrobora com isso. Nós, como administramos um fundo coletivo, a máxima transparência é o que nós queremos deixar aí para todos, né? E que a informação esteja pública à disposição de todos, sem que tenha que pedir ou solicitar. Mas, claro que, diante de qualquer solicitação, nós também estamos à disposição. No segundo tocante, relacionado às luzes, aí eu vou passar um pouco da palavra com o pessoal que tem a expertise de estar presente aí no dia a dia do condomínio, que é o seu Tanner e o Frank, que eles já têm alguma resposta aqui para poder passar para a gente. Nós estamos pesquisando o que acontece, porque para funcionar aquela luz estroboscópica dentro da piscina, é só com controle remoto. E a gente tem a impressão que alguém tem uma cópia desse controle remoto e, de vez em quando, ativa ele. E é uma coisa que a gente está pesquisando ainda, porque a gente não conseguiu saber como que aquela luz estroboscópica acende. E não é pelo nosso controle remoto. Ele tem um controle remoto ali que faz diversas pirotecnias, assim que se fala. Funções diferentes de iluminação. Mas nós vamos descobrir o que é. Pode deixar certo. Tá bom, então. Muito obrigada. Então, voltamos a palavra para o doutor Daniel para ver se aprovamos aí o orçamento, depois das deliberações. Vamos passando ao nosso próximo. Pode fechar já, só para poder fazer, então. Vou pegar uma água de mão. Tem uma água aqui. Obrigado. Vamos voltar aqui. Tem uma água também, Frank? Você que está longe, já aproveitou. Não? Bom, então deixa eu compartilhar novamente minha tela. De volta, então, disponível a todos. Passamos, então, para a questão da aprovação da previsão orçamentária apresentada, após as sugestões que já foram anotadas, né, inclusive. Passo, então, a palavra, se há alguém, uma nova deliberação, se alguém mais queria manifestar. Então, todos aprovam a previsão orçamentária apresentada
E se alguém não aprovar, eu peço, por gentileza, que se manifeste de forma oral e aperte a mão levantada ali. Então, deixa eu fechar aqui. Pronto, já fechei. Suzana, a sua mão está levantada, só para ficar registrado, você... Não, quem levantou a mão fui eu, Berenice, aqui do Romeu. Certo. Não, é só uma dúvida. Tá. Esses valores, eles vão ser por fração ideal? Ou como é um valor, isso vai ser mantido? Exatamente. Segundo o Código Civil, ele dispõe expressamente que a distribuição é proporcional à fração ideal de cada condômino. Por isso que é uma previsão, uma média, né? Então, na verdade, os estúdios terão um valor muito menor e os apartamentos com uma área maior pagarão mais. Então, é basicamente essa a lógica. A gente fez uma taxa média aqui para todo mundo ter mais ou menos uma referência. Tá ok, então. Era só essa dúvida. Sim, tudo ok. Então, tá. Suzana e Ricardo levantaram a mão. Pois não? Eu levantei, abaixar a mão. Baixou. Não seria possível manter essa taxa condominial existente hoje de R$ 577 por mais algum período? Entrou o seguro, entrou o elevador, e isso não estava antes. O senhor Tanner está puder esclarecimento, senhor Tanner, eu estou aqui na presidência, mas Sim. O senhor deve deixar. Também, né? Ele está esclarecendo algumas questões ali que realmente é uma questão do dia a dia que pela vivência do condomínio, foram inseridas pela necessidade. Então, senhor Tanner, por exemplo, ali, ó, no seguro. No seguro, nós temos uma estimativa. Por que essa estimativa? Porque nós temos experiência de que condomínios parecidos com esse do reserva estão pagando na faixa de 9 a 10 mil reais de seguro. E nós estamos estimando. Na hora que a gente for fechar o seguro, se for menor, esse valor, quando vier para dentro ali, nós vamos readequar. Certo? A prestação de contas vai fazer exatamente. E, por exemplo, a questão do manutenção do elevador, ela não estava indo para dentro do boleto. E agora vai passar aí para dentro do boleto. Né? Já faz quase um ano, daqui a pouco já vamos ter reajuste também. Então, a gente fez uma média. E tem coisas ali dentro da prestação da previsão sanitária que são médias que vinham ocorrendo que a gente já está prevendo o reajuste, porque a gente foi olhar item por item, conta por conta dentro ali da conta contábil, vimos quando foi a última alteração, a gente viu por qual índice houve a alteração e a gente já fez uma alteração baseada no índice anual futuro. Então, para que a gente não tenha uma oscilação muito grande, a gente já fez uma previsão daquilo que era no passado com reajuste para o futuro. Então, se a gente jogar para trás, daqui a pouco vamos ter que tirar dinheiro de algum lugar para pagar a conta do condomínio. A média, inclusive, já mudou, né? A gente tem uma... Assim como o pessoal comentou, né, de a gente detalhar as informações, até tínhamos, né, um relatório detalhado, porém ia ficar muito extenso para estar apresentando. É por isso que a gente acabou fazendo alguns resumos ali por rubricas, mas que serão futuramente destrinchadas ali, né? A gente vai colocar item por item, exatamente para estar demonstrando isso. E o que ocorre? Nesse detalhamento, a gente já notou um aumento significativo de despesas mensais que a gente tem. Então, aquela previsão que tínhamos na primeira reunião que foi feita para fazer uma análise de valor médio, que seria de 20 mil reais para todo o condomínio, hoje essa média já subiu para em torno de 24, 25 mil. Então, a gente já está com um valor defasado. Lembrando também, senhor Ricardo, tem um detalhe, né, que é importante, vale a gente ressaltar. Esse valor de teto orçamentário que estava resultando nesse valor que vocês estão pagando até hoje, ele foi estimado quase que 2 anos atrás, quando lá na comissão especial
nós colocamos a previsão de condomínio provisório, quando vocês começaram a pagar, né, condomínio. Então, ali passa aí já de um ano e pouquinho. Então, realmente, ali a gente não tinha ainda uma vida plena de condomínio como nós temos hoje. Hoje, realmente, nós temos mais moradores circulando, o elevador se movimentando mais, uma manutenção de piscina que nós não tínhamos lá inicialmente na primeira previsão orçamentária, que hoje nós já temos insumos, uma empresa que opera, né? Então, por isso que dentro da realização do orçamento, nós aqui não podemos garantir de manter o mesmo valor. Em termos de serviço que depende de nós, está sendo feito, né? O nosso serviço, por exemplo, da administração, a gente não fez alteração, o síndico também, uma alteração, só de atualização anual do contrato, mais nada mais, mas realmente demandas estão acontecendo de uma forma diferente de quando nós tínhamos uma instalação provisória, que tínhamos aí número limitado de ocupantes aí no condomínio, e até hoje também a gente não tem uma ocupação total. Então, face ao aumento de valor de mercado de alguns insumos, né, e também de despesas com relação a mais uso, energia elétrica, o condomínio está usando bem mais elevador do que usava anteriormente, né? Então, algumas rubricas realmente fazem com que o valor já de 20 mil de teto orçamentário realmente já não seja mais o suficiente. Sabe o que a gente pode fazer? Nós podemos, se a Assembleia aprovar, retirar por um tempo determinado o valor de fundo de reserva. Como vai vir o dinheiro da associação, a gente não vai precisar fazer um fundo de reserva por pelo menos aí um ano. A gente vai ter um dinheiro que vai vir. E esse dinheiro vai fazer as vezes do fundo de reserva. Nós vamos usar, mas vai sobrar bastante. É um fundo previsto por correção. Mas a Assembleia pode dirimir sobre isso. Ela pode dizer assim, ficaremos 6 meses sem recolher o fundo de reserva. São 10%, dá R$ 2.400 ali por mês. Vindo esse dinheiro da associação. Isso é uma coisa que dá para fazer. Um pouco de receio com relação a isso é porque nós temos ainda uma série de... Tem uma série de coisas que não apareceram ainda, né, em termos de talvez manutenção, e de repente usar um caixa que seja de manutenção, nem todos que são usuários condôminos hoje são participantes dessa, vamos dizer, dessa vida pretéria, né? E aí a responsabilidade construtiva é de quem construiu, de quem foi associado. Então, talvez a gente usar hoje para dar 10% de desconto, que não é tão significativo, e vai envolver talvez algo que ali na frente, se precisar fazer alguma coisa, se esse caixa tiver acabado de reserva, vai ter que fazer uma chamada extra e a gente vai ter que, e aí, vai discutir. E aí, vamos cobrar de quem? Eventualmente, alguma manutenção que ainda esteja válida. Eu julgaria como um pouco mais prudente a gente manter a reserva como prevê a convenção de condomínio, ou seja, deixar a vida de condomínio como vida de condomínio e a vida de responsabilidade construtiva de vistos construtivos, com, inclusive, a pauta que vem a seguir aí, que é a aprovação do que nós discutimos, né? Eu aconselharia dessa forma. Eu acho que esse 10% não vai ser tão significativo a ponto de que o que pode vir à frente, eventualmente aparecer, ser muito mais significativo, e a forma aí para se resolver talvez seja muito mais prolixa, né? Bom, Ricardo, está Senado... Ok, não, eu concordo. Eu acho que temos que corrigir os problemas que temos aí, né, com esse fundo aí, que eu acho que é a próxima pauta, né? Acho que isso é mais importante, realmente. Então tá. Suzana, a sua mão está levantada, quer mais alguma manifestação? Pode falar. Nem tinha observado, mas acho que foi intuitivo. Acho que foi. Eu vou fazer uma fala de que é óbvio que não procede, porque no início, quando eu vim morar aqui, vim para cá dia 1º de janeiro, e logo o valor do condomínio, que, né, não era oficial, mas era o que tínhamos, eu ouvi falas assim, eu acho que tem no meu celular, que esse valor, ele tenderia a diminuir, não muito, mas em alguma medida, porque novos moradores viriam e isso ratearia, seria um valor menor do que o que está ficando agora, né, que eu observei que ficou maior. Mas isso não faz sentido, essa fala, porque se, à medida que vem mais pessoas, os gastos são maiores, como que eu vou sentir
que vai diminuir o condomínio nessa divisão proporcional. E ilusoriamente, eu estava esperando por isso, mas pelo que eu estou vendo, isso não é possível. E outra coisa que eu gostaria de comentar é que, assim, eu acho o meu apartamento, pelo menos, eu acredito que não só eu, porque eu já ouvi outras pessoas falando, que ele é muito quente, né? No verão é quase insuportável, assim. Eu não imaginava que ele fosse tão quente, ele não entra vento quase de lado nenhum, assim, ele está numa posição bem estratégica para não circular vento, assim, e é bem curioso até esse ponto. E eu observo o cheiro de mofo no prédio, nos corredores, claro, não tem abertura mínima, né, ali na escadaria, e com isso, eu sei que eu acho que vai ser falado ali depois, não enxergo bem, e que tem, assim, essa umidade que foi falado numa outra reunião que teve, sobre umidade, né, que eu observei lá em cima também no piso da piscina, no corredor ali, antes da porta, no caso, né, até eu fiz um dia umas fotos para observar quanto que aquilo ali iria aumentar. E essas questões, elas vão gerando cada vez mais gastos, né? E sobre a questão do calor, eu sei que é uma queixa meio estranha, mas que é muito quente, é fato, assim, e isso não existe o que possa ser feito, pelo que eu observo. Mas é só para comentar mesmo uma visão de moradora, né? De moradora todos os dias, no verão, tanto que no inverno tu não sente calor aqui dentro. É como se a gente tivesse uma calefação, assim, é bem interessante até. Para o inverno é muito bom, mas para o verão é complicado. Mas foram só alguns comentários que eu gostaria de fazer. Perfeito. Acredito, então, que os comentários, né, e as ponderações apresentadas já foram devidamente esclarecidas, e abro novamente aí a palavra para todos, né, buscando sempre a máxima transparência aí na construção. Se alguém tiver mais alguma ponderação, fique à vontade aí para a mão. Senhor Renato, pode, por favor. Então, rapidinho, falou agora a respeito do calor ali, né? O meu apartamento é o 203B, e o local onde os meus ar-condicionados eram para ter sido instalados, aliás, onde eles foram instalados, é ali naquela casinha que fica, né, quando você sai da porta para acessar a piscina, à sua esquerda ali, né? Tem uma passagem estreita e uma casinha lá onde está o ar-condicionado instalado. A parte ali do maquinário ali, né? Perfeito? Ele fez um questionamento sobre o lugar da ar-condicionado. Eu não conheço. Vocês querem falar alguma coisa sobre o local? Eu não sei se do Renato está lá, mas lá embaixo da piscina não. Existe. O meu está lá embaixo, e aquele local tem até uma porta, ele tem que ser arejado, ele não pode ser um local fechado, porque a máquina do ar precisa ter ar fresco para trabalhar e não ar viciado e quente, né? Então não faz sentido aquela casinha onde abriga as máquinas do ar ser trancada, ser fechada. Tem que não só ficar com a porta aberta, como ter mais aberturas para o ar circular ali. Senhor Renato, o que eu vejo a conversa aqui do síndico e subsíndico, né, que tem uma expertise ali, e até os comentários da Suzana, o que eu creio que seja interessante para essa pauta, né? Como nós temos aí, para daqui a 30, 40 dias, a aprovação do regimento interno, que vai ser divulgado, né? É a última pauta que nós temos aqui. Mas o que seria interessante? Que nesse período, assim como nós vamos coletar aí informações a respeito de sugestões de edição desse regimento interno, que vocês que são usuários, proprietários, também possam fazer os comentários que a gente está fazendo agora, para que isso eu entendo que são talvez não má execução do projeto, ou o projeto realmente talvez não tenha tido a melhor concepção, né? Porque realmente a porta foi construída pela administradora de obra, não fomos nós, mas é muito interessante que a gente possa entender e fazer uma adaptação, de repente, desse projeto. Como eventualmente, não sei, claro,
vou ser uma hipótese um pouco mais radical, que seria muito mais difícil a gente aprovar, colocar brise numa fachada inteira, né? Teria que se mudar uma série de coisas para que pudesse ser feita, mas entre opções mais simples e opções mais prolixas, todos os comentários eles são muito pertinentes para nós. Então, nós vamos anotar, né, essas duas questões, a observação quanto à porta e posicionamento da onde está instalado, de acordo com o que foi projetado, projeto arquitetônico, realmente, né, como também a questão do calor ali da Suzana, para ver se, de repente, até a próxima aprovação do regimento interno, o síndico e subsíndico já podem tomar alguma deliberação, ou se a gente coloca em pauta, em votação, numa próxima assembleia, algum tipo de ação ou algum tipo de análise do que pode ser feito. Uma porta, então, que seja vazada, não manter uma porta, enfim, e, de repente, deixar essa discussão para um momento um pouquinho para frente, mas anotar essas observações dos senhores para que a gente possa, junto aos senhores, aí, tomar as medidas aí cabíveis aí. Só para pontuar, e eu acho que isso realmente, como você falou, acho que tem que ser numa próxima discussão, né? Não agora, né? O meu também está instalado debaixo da piscina, o meu ar-condicionado não funciona dentro do meu apartamento, por obstruções, mas eu acho que isso vai ser pauta depois da instalação do condomínio, imagino eu, né? Com certeza, Ricardo. Com certeza, porque nós, inclusive, se nós conseguirmos aí aprovar aí a questão só do orçamento, como a gente fala de orçamento e fala de uma série de deliberações, e acaba que a gente está trazendo a pauta, as duas pautas seguintes para antes de aprovar essa. Sim. Eu acho que é outra pauta. Mas é perfeito a participação, a gente fica muito feliz com a participação dos senhores, porque só assim, tanto o síndico como nós, como administrador e as colaboradores que estão lá envolvidos, a gente vai poder fazer um trabalho melhor para vocês. Só para pontuar aí o que o colega falou, só para ficar registrado em ata, que vai ser discutido numa próxima oportunidade, né? Bacana, Ricardo. Obrigado. Tive que mudar a posição do meu computador aqui, por conta da bateria, mas... Então, novamente, agora, é oportuno, mais de uma vez ali, os colegas que tiveram alguma matéria, principalmente assim, relativa à questão orçamentária, alguém mais com a... Perfeito. Então, vamos passar, então, a questão da aprovação. Senhor Carlos levantou a mão? Pois não, senhor Carlos. Aberta a palavra ao senhor Carlos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Então, o prédio ali tem 2 salas comerciais. Eu sou proprietário de uma sala. Sala do... Minha inquilina é a Maiara, ela tem o Pilates aí no térreo, né? No caso, a gente não estava fazendo uso do condomínio, não faz uso das benfeitorias ali do condomínio. Eu queria ver, a minha inquilina queria ver a possibilidade de ter uma redução no valor do condomínio. Ela, no comentário, ela não concorda muito nesse valor total, né? Como não tem monitoramento e algumas coisas assim nesse sentido, né? Quem é que poderia resolver isso para mim? Seu Carlos, vou tomar um pouco a palavra aqui. Nós discutimos, inclusive, um pouco antes do início da nossa reunião de hoje, né? Sobre a questão da distribuição da fração ideal. Neste primeiro momento, como a ideia é a instalação do condomínio e as medidas básicas necessárias para a gente dar os próximos passos, nós não podemos fazer alteração do que já está previsto em convenção, que está registrada lá no cartório de registro de imóveis, né, onde vocês estão fazendo a individualização das matrículas. Então, lá o que voga é que realmente o custo orçamentário seja repartido de acordo com a fração ideal. Mas, como nós mencionamos, né, nós vamos ter o item 5 e 6 aqui a seguir da aprovação do orçamento. E aí sim, seu Carlos, nós podemos, nesse período de vacância, até a aprovação do regimento interno, fazer promoção, né, ou seja, levar a debate do Conselho Consultivo e fazer a promoção, porque uma vez que vocês não utilizam as dependências do condomínio,
também pode fazer sentido uma redução que pode ser aprovada em assembleia no sentido da redução aí dessa participação das salas comerciais do condomínio, na cota condominial. Mas isso não está previsto na pauta de hoje. Isso vai ficar previsto para quando a gente colocar o próximo edital de assembleia para aprovar realmente o regimento interno. Então, essa, infelizmente, a gente vai ter que deixar para uma próxima edital que talvez ocorra em 30 ou no mais tardar em 45 dias que eu estimo. Mas eu acho que em 30 dias a gente já deve estar conseguindo aí uma nova assembleia para aí sim aprovar o regimento interno, detalhes aí de convivência e detalhes como esse que o senhor está mencionando. Tá bom? Não, mas então tá bom, foi esclarecido. Obrigado pela sua participação, seu Maiara, a minha inquilina deve estar participando aí também, né? A Maiara? É isso, né? Maravilha. Não, mas tá bom, a gente aguarda uma posição e uma definição de vocês, né? O que puder ajudar vai facilitar, né? Porque confesso para vocês que foi feito um parcelamento na época, uma ajuda de custo, benfeitoria, a gente cumpriu com esses pagamentos e até hoje a gente está tudo em dia com os pagamentos. Se tiver uma redução, vai ajudar a nossa inquilina, né? Porque as coisas não estão fáceis para ninguém também, né? Obrigado, hein? Obrigado, seu Carlos. Perfeito. Então, dentro desse contexto aí da aprovação do orçamento, mais uma vez eu abro a palavra aí para quem... O Carlos já, se puder, só para não fazer confusão depois na hora da votação, se você puder abaixar, então... Perfeito, obrigado. Obrigado. Se tiver mais alguém aí que queira a palavra... Então, vamos dar sequência à votação quanto à aprovação do orçamento apresentado. Vamos agora, então, à votação efetiva, né? Se todos concordam com o orçamento apresentado, e se alguém discorda, que levante a mão e manifeste a discordância de forma verbal, para a gente poder registrar em ata. Perfeito. Não havendo discordância, então, essa matéria é aprovada por unanimidade, a questão da aprovação do orçamento apresentado. E passamos, então, ao próximo item da pauta, que é a questão da aprovação da migração do recurso residual dos aportes de valores dos acabamentos finais da obra e custos respectivos, aprovados na ata da GE de 15 de 3 de 2021, da Associação da Reserva do Governo da Ilha, e os aportes dos valores relativos à chamada essa de capital para a Caixa de Manutenções Futuras, da ata da AGOE de 8 de 2 de 2022, provenientes da Associação de Proconstrução Edifícios de Reserva do Governo da Ilha, a conta do condomínio, que já foi aprovado na Assembleia da Associação, e a definição da destinação do uso desse tipo de recurso. Bom, a gente teve uma Assembleia da Associação, acredito que muitos dos senhores já estavam presentes, em que já foi feito um esclarecimento bem... foi feito um esclarecimento, e eu vou retomá-lo nesse momento, que basicamente, por conta da natureza dessa construção, que foi feito a preço de custo, né, que muda muito a lógica de uma construção, enfim, feita por uma consultora, e uma aquisição consultora. Realmente essa é uma questão que foi feita à associação, associados, que agora estão, inclusive, desintegralizando as cotas para transformá-las em imóveis. Então, por conta justamente dessa natureza de construção, foi constituído um fundo, tanto para a questão do acabamento final, quanto para a questão das manutenções futuras. E esse fundo, ele ficou presente na conta da associação, que agora, depois da última Assembleia, já está em fase de extinção, né? A gente teve a aprovação da extinção da associação, estamos liquidando, transformando o patrimônio da associação, que o patrimônio basicamente são os imóveis, que hoje tem o nome de associação, e vão ser transferidos aos associados na respectiva fração, proporção de cada um. E ficou como um saldo residual lá esses aportes que foram feitos na associação. Na oportunidade da associação, foi feita uma votação em que já foi aprovada pelos associados da associação a migração deste caixa para a conta do condomínio que seria constituído, que é justamente o que a gente está fazendo agora, construindo o condomínio. Então, para a gente ter todo um vínculo de migração completo, então a gente precisava da aprovação da associação, que o dinheiro saísse de lá, e agora a gente precisa da aprovação do condomínio, que o dinheiro entre na conta do condomínio.
Na oportunidade da associação, também já foi aprovada a questão da utilização desse recurso para solucionar aquelas questões que foram levantadas no laudo que foi executado aí, feito aí no condomínio, que houve alguns problemas, enfim, já foi até manifestado agora há pouco quanto à questão de algumas questões de impermeabilização, e são algumas questões pontuais de impermeabilização. Foi constatado nesse laudo que a questão estrutural do imóvel, não tinha nenhum problema, enfim, nenhuma constatação de problema estrutural, nenhuma constatação de problema grave, né? Não sou engenheiro para usar os termos corretos, mas enfim, o que posso resumir do laudo é que foi apenas identificado algumas situações pontuais de uma impermeabilização necessária, o que já, a nível de associação, foi aprovado a utilização desses recursos mencionados para fins de correção dessas situações, até porque a não correção imediata disso gera problemas cada vez maiores, eles aprofundam os problemas que já existem, e isso acaba gerando um problema, o problema só se agrava se não for resolvido de forma imediata. Então, esta oportunidade, depois desses esclarecimentos todos, né, e já vou abrir a palavra para todos, se alguém ficou com alguma dúvida, então essa oportunidade é para a gente votar a possibilidade de migração, votar, né, autorização, na verdade, o aceite, exatamente, obrigado, da migração do recurso que sairá da conta da associação para a conta do condomínio, que será aberto, e justamente toda essa assembleia para a gente conseguir constituir o condomínio para poder ter o CNPJ, para poder regularizar e abrir a conta e dar vida ao condomínio. Então, assim que a gente conseguir isso e abrir uma conta bancária, que seja aceito esse recurso, né, e já deixar registrado também nessa ata e nessa assembleia a utilização desse recurso para a correção das questões pontuais indicadas no laudo, principalmente questão de impermeabilização necessárias ainda para que a gente não tenha problemas, né, maiores ali no condomínio. Tá? Então, existe essa situação aí da migração para todos para autorizarem, certo? Eu também vou entrar em outro assunto aqui, que isso já vai ser, já vou abrir lá para esse investimento, já vai levar a deliberação. Mas eu também gostaria também já de manifestar que, iniciada a vida do condomínio, a gente vai ter uma estrutura jurídica que, desculpa o juridiquês, né, mas que se equipara a uma pessoa jurídica, que é um condomínio, certo? Que vai ter uma vida própria, uma contabilidade própria, todas dentro do CNPJ que vai ser criado, da prestação de contas que vai ser gerado e tudo mais. Então, ele vai ter uma vida nova com o condomínio, com todo o arcabouço legal que o próprio condomínio tem pela legislação. Mas, até a data de hoje, havia efetivamente um condomínio, mas um condomínio de fato. E esse condomínio estava sendo gerido com o corpo jurídico da associação, CNPJ da associação. Isso gerava tanto as chamadas, né, seja chamada de integralização das cotas subscritas, acho que, enfim, acho que todo mundo já compreende por ter comprado nesse formato, que a partir do momento que comprou cotas e integralizou elas mediante pagamento, e essa compra de cotas que deu direito hoje a essa desintegralização e transformação em cotas em propriedade, certo? Então a gente teve essas chamadas de capital nesse sentido, e tivemos essas outras chamadas que a gente também, que eu acabei de fazer menção aqui nessas outras AGE e AGOE, tá? E tivemos também, por conta da necessidade de regularização da documentação e tudo mais, que só oportunizou agora a gente conseguir fazer da vida real desse condomínio, uma natureza de recolhimento de rateio por conta do condomínio de fato que existia. Então, o que eu estou falando tudo isso? Porque a partir de agora a gente vai ter uma estrutura para poder fazer toda essa gestão. Mas há algumas situações de inadimplemento, de variadas naturezas, certo? Então, o que nós temos aqui, e isso foi também objeto de explanação na oportunidade da associação, que é o seguinte:
um dos fatores considerados no momento da assinatura da escritura, que vai a escritura de desintegralização de cotas, é a necessidade de quitação das questões em aberto. Então, vamos começar por aí. É muito importante todo mundo compreender isso, tá? E buscar já o quanto antes, até porque já estamos em fase, né, agora, né, de transferência de propriedade, aquela fase tão esperada, né, de finalmente transferir a propriedade do imóvel para o nome dos respectivos associados. Então, a gente pede já, desde já, que eventuais inadimplências já busquem solucionar isso de forma mais célere possível. Por quê? Porque, considerando que são dois momentos distintos, as inadimplências passadas vão gerar um atravanco no momento da transferência e também vão gerar um custo extra do ponto de vista da necessidade de contratação de uma equipe jurídica para essa cobrança, que vai onerar ainda mais esses valores da inadimplência da situação da associação pretérita, certo? Então, e deixamos claro também que, obviamente, na questão da inadimplência do condomínio daqui para frente, também vai ter tudo isso respaldado ali, né, na questão da convenção do regimento, a questão das multas, a questão do prazo de 30 dias para pagamento, sob pena de encaminhamento jurídico, também o custo adicional, porque quando um condomínio não paga, ele prejudica os demais, né? Então tem toda essa questão. Então é isso que eu gostaria de... Tudo isso faz parte do pacote só, né? Que é esse item aí da questão da migração do recurso, da inadimplência e de alguma parte desse recurso que ainda precisa ser aportado de diversas naturezas, né? Seja da natureza da integralização das cotas, seja da natureza das chamadas de capital, seja da natureza do adimplemento das despesas correntes do condomínio de fato, tá? Então, e agora, por fim, né, para encerrar essa questão aí, eu gostaria também que a gente aprovasse aqui desde já a utilização efetiva, que esse condomínio aprovasse desde já a utilização desse recurso migrado para correção desses pontos levantados no laudo, já definindo um valor, estimamos ali um valor de R$50 mil, tá? Por que isso? Porque caso a gente não deixe isso bem claro nessa assembleia e nessa ata que vai ser lavrada, a gente vai precisar ficar chamando assembleias, depender de votação para resolver problemas que já estão definidos com recursos que já vieram para isso, entendeu? Então, eu vou levar essa questão também da aprovação do valor de R$50 mil, da utilização desse recurso que vem lá da associação, para a gente corrigir todas essas situações de permeabilização já pré-aprovada pelo condomínio por parte ali da autorização do síndico, poder usar esse recurso para fazer essas correções, contratação e tudo mais, certo? Então, espero que tenha sido claro, né, com relação a todas as ponderações que eu manifestei. Queria só fazer um complemento, se possível. Complementar, vamos lá. Pessoal, só para complementar, esse valor de R$50 mil, tá? É a utilização, né, prevista, não é um valor inventado por nós, mas é uma estimativa já que os engenheiros e alguns orçamentos, né, já tinham sido realizados para a regularização desses vícios construtivos, né? Tanto em áreas privativas quanto também em áreas comuns, né? Então, já havia sido feito um levantamento de custos, em torno de 40 e poucos mil reais, nós arredondamos para um pouco mais, R$50 mil, em face de alguma atualização de preço, de quando isso foi feito e até quando for realizado, até porque também alguma patologia pode ter dado alguma contaminação que hoje o problema pode ser maior do que o que foi detectado inicialmente quando produzido o laudo da perícia, né? Foi contratado pela empresa pós-engenharia, contratado pelo comitê especial. Então, só esclarecer um pouquinho. E, na verdade, esse valor não é que vai ser todo utilizado. O valor, a ideia é que nós aprovemos que o Conselho Consultivo possa deliberar as aprovações das contratações sem a necessidade da gente toda hora ter que ficar chamando a Assembleia para aprovar que vai agora resolver a parede do 203, que agora a gente vai resolver a infiltração da junta da área do bloco B para o acesso da piscina. Então, a ideia é que nós deixamos pré-aprovado esse orçamento para que nós possamos deliberar aí junto com o Conselho Consultivo e Síndico
a utilização até esse teto orçamentário, para que a gente não coloque, né, a deliberação de uso irrestrito, indiscriminado aí de todo o valor, né? Então, basicamente, é dar esse aceite, dar esse poder aí para o Conselho Consultivo junto ao síndico dentro desse limite, e também já deixar aqui gravado que essas possibilidades de cobrança de eventuais inadimplentes, né, possam ser contratados aí também pelo síndico, mesmo nessa fase anterior, que o liquidante aí, o senhor Eduardo, né, Augusto, que hoje é o titular da associação, também só possa assinar mediante a quitação aí desses valores por parte aí dos até então associados, tá bom? Vamos abrir a palavra agora para a dona Maria Aparecida e para o senhor Ricardo, por favor. Dona Maria Aparecida. Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu queria saber esse processo todo, quanto tempo vai levar? Porque eu já estou aqui há 1 ano. 1 ano já estou. Esse mês faz 1 ano. E eu não consigo acabar de mobiliar porque tem algumas coisas, fissuras na parede, tem alguns pontos que precisam ser arrumados, pintados. Até a construtora veio 3 vezes aqui, a engenheira, né? Tirou foto, tudo, mas agora não pertence mais a eles resolver. Então, eu queria saber se vai demorar muito ainda, porque eu quero acabar de mobiliar, só que eu falei, não dá para mobiliar, fazer um armário, e depois eu vou ter que tirar tudo para consertar as fissuras que tem na parede, entendeu? Eu queria saber quanto tempo mais vai levar até esses consertos serem feitos em cada apartamento. Dona Maria Aparecida, obrigado pela sua colocação. Nós acompanhamos todo esse histórico, né? Para nós que síndico provisório, administração provisória, a gente se sentia de mãos atadas até hoje. E com a aprovação que nós vamos colocar em pauta, logo mais a aprovação desse aceite, né? Nós esperamos agora poder, sim, enfim, dar um prazo, né? Aprovando isso hoje, é um tempo de registro dessa ata, né, produção da ata, registro em cartório, e nós levarmos aí a criação do CNPJ na Receita Federal e imediatamente posterior a criação da conta. Eu imagino, né, que até o final deste mês de julho, eu estimo entre 15 a 20 dias. 15 dias um prazo mais otimista, 20 dias pode ser um pouquinho, talvez, se der algum entrave, algum retorno de processo, que pode ser natural. Então, eu imagino que até o final do mês de julho, mas com certeza antes da nossa próxima reunião, daqui a 30 ou 40 dias, para aprovação do regimento interno, nós já estejamos aí com mãos à obra. Seria isso, Tânia? Exatamente. Mais ou menos essa estimativa nós podemos ter? Sim. Agora, enfim, nós podemos, com muito orgulho e aprovação dos senhores, nós podemos aí dar um panorama aí realmente de que estamos mais próximos aí de poder colaborar aí para poder resolver esses pormenores que ficaram, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço, senhor Ricardo, por favor. Não, rapidinho, é que se você foi genérico na questão da impermeabilização, né? Mas esse recurso também vai ser utilizado para consertar os vícios do tubulação de ar-condicionado. Sim, aí, senhor, cara, eu pego a palavra porque eu tive acesso ao laudo, e isso salvo engano, está encampado no laudo. Tá. E vai ser sim, senhor Ricardo, vai ser corrigido. Esse é um dos pontos que estão lá previstos, né? Para poder, enfim, ser adequado, né? Em relação a essa... O laudo é bem grande, né, Daniel? O laudo ele tem mais de 500 páginas. É só para pontuar, tá? Eu sei que nem na academia nós temos um ar-condicionado, né? E na minha unidade, por exemplo, eu não consigo usar o ar-condicionado. Mas é só pontuando, tá bom? Bacana, senhor Ricardo, mas muito, muito pertinente, assim, seu comentário. E o laudo, né, até para contribuir aí com o comentário, que é pertinente, o laudo, então, ele tem mais de 500 páginas. Nós citamos aí, talvez, através do Daniel Junqueira, o que nós entendemos quando, pelo próprio engenheiro comentou, talvez o ponto mais importante realmente sejam as impermeabilizações, mas nós temos diversos outros pontos e que não são menos importantes, né?
Então, como realmente a resolução de tubulação, que muita gente na hora de instalar teve problema de identificação, ou obstrução, questão de ventilação, que já foi mencionada também pelo seu Renato e pela Suzana também. Então, temos sim vários outros pontos, e já dispusemos também esse laudo, mas podemos novamente aí publicar a conhecimento de todos também, tá bom? Muito obrigado. Perfeito. Então, passamos novamente, mas alguém gostaria de algum esclarecimento? Liana, por gentileza, a palavra é sua, pode falar. Olá, boa noite para todos. Eu sou a nova proprietária do apartamento 208A, e com relação à impermeabilização, eu tenho umas dúvidas, porque, por exemplo, eu já mandei fazer os armários que vão ficar prontos daqui a um mês. E num dos quartos tem uma rachadura quase que imperceptível. Me disseram que seria da pintura, que não é nem estrutural, nem nada. E agora, levantando todas essas questões que vocês falaram, eu estou me perguntando aqui, eu posso mandar instalar o armário ou não? Sabe? Quer responder isso? Melhor segurar um pouco. Porque a umidade continua. A gente vai ter que fazer um trabalho de impermeabilização. Depois, o processo de secagem da própria parede, para depois instalar alguma coisa. Mesmo que sejam essas fissuras praticamente imperceptíveis, elas precisam ser analisadas também, então, é isso? Creio que sim. Adotando uma postura conservadora, Liana, e visando justamente evitar qualquer tipo de transtorno futuro, os problemas, pelo que me foi passado, a questão mais assim flagrante são as juntas de dilatação, que eu, como advogado, aprendi o que é agora com o laudo, mas enfim, não é isso que você está comentando, tá? Não. Mas, enfim, adotando uma postura conservadora para não dar o ok, aceite, instala, e a gente, já que estamos resolvendo tudo isso, eu acho prudente aguardar um pouquinho, já isso vai estar se selecionado em breve. Tá bem. Ou ter uma opinião de um profissional da área, né, que vai poder sanar isso de uma forma esclarecedora, né, sem tomar nenhum risco para você fazer essas instalações. Então, acho que isso certo. Só para constar também, eu tenho uma infiltração grande nas esquadrias de um dos quartos. Então, só para vocês ficarem sabendo que eu também tenho esse problema na janela, tá? Ô, Liana. Em toda a janela, e tá entrando, assim, água quando chove, tá ficando úmido. Eu vou aproveitar o seu comentário, Liana, e pedir, né, para que nós vamos fazer aí a abertura, né? O próximo item que nós vamos colocar em votação é exatamente o regimento interno, que é uma sugestão que nós vamos postar, e nós vamos pedir aí a participação de todos vocês. De igual forma, eu peço que todos agora nos próximos dias coloquem novamente, mesmo que já tenham comentado com o Tanner e tal, mas coloquem, se quiser colocar foto da evidência, identificando um apartamento, para que nós possamos já colocar em um plano de execução, sabe? Isso é bastante interessante, tá, Liana? Colocar no grupo do WhatsApp do Reserva, é isso? Nós vamos fazer uma votação, não sei de que forma que a gente vai colocar, já que isso, mas pela plataforma da Ucondo, tá? Ou pelo próprio e-mail, que vocês recebem um e-mail, não tem? De repente a gente pode filtrar isso pelo e-mail, o que vocês acham? Pode ser o e-mail? A gente vai escrever um e-mail aqui, então, tá? Para que vocês possam concentrar sugestões de edição do regimento interno e que essa questão da identificação da unidade, eventualmente alguma documentação por foto, vocês possam também enviar nesse mesmo e-mail, tá? Eu vou colocar no nosso chat de comunicação, vou pedir para a Jaqueline colocar o e-mail que nós vamos filtrar aí todas essas informações. E aí, de repente, a gente formaliza isso. Pode ser, Liana? Perfeito, tá ótimo, sim. Tá certo, então. Era só isso mesmo, muito obrigada. Nós que agradecemos. É o e-mail, amor, o reserva. O que mais você colocou? Eu posso colocar lá no... Quer continuar? Tem já oficial do condomínio.
Quer filtrar o senhor, então, colocar o teu, então, e aí tu repassa pra gente? Reserva.ribeirão. Quer escrever aí já? Abre o chat. Ah, tá sem bateria? Tá. O senhor tá com bateria no seu? Então coloca, escreve ali, senhor. Eu vou colocar no chat ali. E depois eu coloco lá na Icombo também. Tá. Deixa eu ajudar aqui o senhor. Sabe aí, né? O senhor tá no chat? Sabe? O senhor também é fera. Então, obrigado, esclarecido, e o e-mail, enfim, para enviar essa situação já está sendo colocado tanto no chat quanto na plataforma. E aí, então, abro mais uma vez a palavra. Mais alguém teria alguma ponderação? A Liana ainda está com a mão levantada. A Liana, tem mais alguma observação? Ou só obrigado. Não, desculpe, esqueci de abaixar. Pronto. Tranquilo, vamos lá. Então, sem novas manifestações, vamos lá, Sr. Tanner, no e-mail. Então, vamos lá. Vamos passar para a aprovação. Para ficar bem claro, né? Vamos primeiro deliberar sobre o aceite do recurso preveniente da associação para a construção na conta que será aberta em nome do condomínio. Se todos concordam, se alguém discorda, eu peço que vote, então, e levante a mão, manifeste oralmente. Aprovado, então, aceite, para a gente depositar esse valor na conta do condomínio. Agora, deliberar sobre sobre o limite, sobre a natureza da utilização do recurso, que seria para exatamente adequar as questões do laudo, né, e as demais questões ali as correções necessárias, conforme atestado ali no laudo. Então, desculpe, se todo mundo estiver de acordo, perfeito. Se não tem votar negativamente, não estiver de acordo, levantar a mão e manifestar oralmente. Aprovado por unanimidade. E agora, por fim, o limite a ser utilizado, já pré-aprovado pela associação, mediante a utilização do síndico, em comunhão com a apreciação do conselho, de 50 mil para execução desses vícios, enfim, que foram referidos. Se alguém tiver alguma manifestação contrária, por favor, manifeste, levante a mão, ali com a plataforma do Google. Perfeito, aprovado, então, por unanimidade. Então, a gente vai agora para a próxima pauta, né? Próxima e última pauta, e é justamente por conta de saber que essa assembleia seria longa, que a gente colocou essa próxima a apresentar o regimento interno. Nós enviaremos ele, encerrada essa reunião, nós já disponibilizaremos ele no grupo do WhatsApp, e deixaremos também na plataforma da Icombo ali, para todos terem acesso. É um regimento interno modelo, né, que tem as regras dentro do padrão, assim, de condomínios da mesma natureza. A gente segmentou essas regras para sugestões, e a gente para que a gente possa abrir uma assembleia específica para aprovação do regimento interno. Visto que a deliberação desse regimento, que passa de 100 artigos, né, Sr. Tanner, ia levar possivelmente mais um bom tempo aqui, então todo mundo... 25 páginas. 25 páginas de regimento interno, tá? Então, a gente pede, a gente, então, manifesta que essa aprovação será feita em uma assembleia específica para a aprovação desse regimento, tá? Essa assembleia a ser realizada e convocada dentro de aproximadamente 30 dias dessa assembleia, tá? Então, a partir de 10 de agosto, já faremos esse ato de convocação, até para a gente poder, efetivamente, interesse de todos, que é o regimento interno, mas a gente vai dar esses 30 dias para todo mundo analisar e enviar sugestões. Esse mesmo e-mail enviado no chat, a gente, então, vamos fazer a seguinte
a seguinte procedimentalização de ajuste do regimento interno para depois facilitar a votação dele, para todo mundo já ter conhecimento prévio, não precisa apresentar item por item do regimento para formar uma assembleia mais longa do que foi hoje. Vai ser disponibilizado o regimento, tanto na plataforma como no WhatsApp, tá? E quem tiver alguma sugestão, ponderação, qualquer tipo de sugestão de alteração e tudo mais, que a gente vai poder discutir na votação, eu peço que envie para esse mesmo e-mail que foi disponibilizado aí no chat, tá? Fazer a leitura dele para... É o reserva.ribeirão@gmail.com. Então, alguma dúvida ou esclarecimento, qualquer ponto relativo ao regimento interno, a gente peça que envie para que a gente possa nos antecipar para a próxima Assembleia, para que dê máxima celeridade depois da aprovação do regimento. Tá? Então, por fim, esse último ponto não tem deliberação a ser feita, né? Apenas uma menção que será feita a questão da aprovação do regimento interno na Assembleia própria. E agradeço desde já por ter presidido uma Assembleia tão, como eu vou falar, amigável, né? Todo mundo participando aí, trazendo, contribuindo, e espero também que na aprovação do regimento a gente siga a mesma sistemática. Ficamos à disposição no e-mail, também no grupo de WhatsApp ali, a todos ali de qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. E eu vou fazer um pedido final